Então vamos lá, vamos trabalhar. Hoje a gente precisa, Bezrat Hashem, terminar o que a gente estava falando sobre o CAS. A gente já falou 2 aulas, eu acho que já deu para a gente pegar um pouquinho da gravidade dos malefícios, né? Quanto mal o CAS ele acaba fazendo para os outros, e a gente vai ver hoje o quanto o CAS faz mal, acima de tudo, para a gente mesmo, né? O quanto a gente acaba se machucando, como a gente vive infeliz, e por isso a gente tem que ter muito controle, porque é uma luta todos os dias. A gente terminou na aula passada, eu vou voltar só um ponto importante que a gente falou no finalzinho da aula passada. A gente terminou falando 3 situações nas quais o Moshe Rabbeinu, ele ficou bravo, ele ficou com CAS. Então, o CAS de Moshe Rabbeinu, a gente conhece as midot de Moshe Rabbeinu, né? Os traços de caráter. Se ele ficou bravo, é porque eram situações que mereciam, eram situações que a honra de Hashem estava em jogo, ou que a pessoa estava fazendo alguma mitzvah da maneira equivocada, e tudo o que ele fazia era realmente Leshem Shamayim, com boas intenções. Então, mesmo assim, a gente vê que essas 3 situações que está escrito, que Vaiktsov, que ele ficou furioso, que ele teve muito CAS, ele esqueceu a Torá dele, e imediatamente veio alguém e ensinou a Torá que ele deveria ter ensinado, mas, como o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livracha, ele fala que o CAS ele é que nem fogo. O fogo ele queima. Não, mas é um fogo bonzinho, não tem fogo bonzinho. O fogo queima. Então, CAS é fogo, e o fogo, ele diz, mesmo que foi com as melhores intenções, mesmo que foi Leshem Shamayim, mesmo que foi porque a honra de Deus ela estava em jogo, e um dos erros que, infelizmente, a consequência de um dos erros dele ter ficado nervoso foi que simplesmente ele bateu na pedra diferente do que Deus tinha pedido para ele explicitamente, que Deus tinha pedido para ele falar com a pedra, e por causa do CAS, que é dessa raiva que ele ficou, das pessoas estarem zombando, das pessoas estarem ridicularizando a vontade de Hashem, o comando de Hashem, ele acabou golpeando a pedra, e foi o Gzardin, foi aonde foi assinado embaixo o decreto que ele não vai mais entrar na terra de Israel. Então a gente falou que se isso aconteceu com Moshe Rabbeinu, que era um grande tzadik, uma pessoa controlada no extremo, então as poucas situações que, entre aspas, ele perdeu o controle, e tudo isso eram situações justificáveis, mesmo assim isso teve consequências terríveis. Então o Orhot Tzadikim ele termina falando que a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Se para Moshe Rabbeinu teve consequências tão ruins, imagina para a gente que acaba perdendo a cabeça constantemente, e a gente acaba perdendo a cabeça que não é Leshem Shamayim, é quando a nossa honra está em jogo, e não por causa da honra de Deus, o quão vai ser muito pior as consequências dessa raiva que a gente tem. E a última coisa, aqui um detalhe, a terceira situação é quando os homens voltaram da guerra, né, contra Midian, e eles, ao invés de matarem as mulheres, eles trouxeram as mulheres como escravas, e ele ficou muito bravo. E aí está escrito no Pasuk, Vayomer Elazar HaKohen el anshei hatzavah abaim la milchama. Então, as pessoas do exército que estavam vindo da guerra. Mas aqui, os nossos sábios eles chamam a atenção que esse versículo ele tem um detalhe que está errado. Baim la milchama não. Baim mea milchama. Estão vindo da guerra, não estão vindo para a guerra. Já terminou a guerra. Eles já fizeram a guerra contra Midian. Então, por que o passuco está escrito Abaim la milchama, para a guerra? Então, os nossos sábios escrevem que aqui a principal guerra que a gente tem é a nossa guerra contra o Yetzer Hara. O livro Mesilat Yesharim fala que 24 horas por dia o Yetzer vai ficar até o último suspiro, o Yetzer vai tentar derrubar a gente, vai tentar lutar contra a gente. Então a gente tem que saber que eles estão vindo para a guerra, porque a guerra é constantemente, eles estão vindo para a guerra verdadeira, que é a guerra contra o nosso maior inimigo, que é o Yetzer Hara. Então, em relação ao CAS, isso é uma guerra o dia inteiro, porque o dia inteiro estão acontecendo coisas que deixam a gente irritados. Então, alguém fez alguma coisa que me irritou, ou teve algum acontecimento
que às vezes a gente fica irritado até com Deus. Então, quanto a gente tem que ser cuidadoso nessa guerra 24 horas por dia. Então, vamos continuar. Ele fala o seguinte, Veizaher bechameod shelo tase shum kilkul mitoch hakas. Tem que tomar muito cuidado. Deus me livre, mesmo no momento que a pessoa ela ficou brava, ela está muito irritada, mas toma cuidado para que o kas, essa raiva, ela não te domine e você não faça nenhum estrago. Deus me livre, né? O quanto está tendo de casos de violência doméstica, porque um momento de cas, a pessoa perde completamente o controle e ele pode quebrar coisas, ele pode machucar pessoas e, com certeza, a consequência vai ser o arrependimento e coisas muito negativas. Então, ele fala, toma muito cuidado para, no momento do cas, não chegar a perder o controle a ponto de quebrar coisas, de estragar coisas, que Amrura Boiseino, olha o que os nossos sábios falaram no Talmud, Amekarea Bgadav, aquele que rasga suas roupas, Veameshaber Kelav, aquele que quebra seus utensílios, Veamefazer Maotav Behamató, e a pessoa que joga o dinheiro dele quando ele está no momento de fúria, Yebeinecha Keilo Oveda Vodazara. Olha que forte que o Talmud está falando. Aquele que perde o controle no momento da fúria é considerado como se ele tivesse feito Avodazará. Ele está fazendo um ato de idolatria. Mas peraí, o que quer dizer, qual que é a conexão entre raiva, entre fúria e idolatria? Uma coisa é você idolatrar deuses, uma coisa é você estar com raiva, estar bravo. Então, qual é o entendimento? O que tem a ver a idolatria com a fúria? Então, olha o que o Talmud ele continua falando. Shekar amanuto shela Yetzer Hara. Olha só qual que é a destreza, qual que é a especialidade do nosso Yetzer Hara. O Yetzer Hara não para de trabalhar 24 horas por dia, ele não tem descanso, ele não para com o coronavírus. A gente está em casa trancado com o coronavírus, o Yetzer Hara não está, ele está trabalhando duro o dia inteiro. Então, qual que é a destreza, qual que é a profissão do Yetzer Hara? Ayom omer lo asekar. O Yetzer, ele sabe que se ele bater de frente com a gente, ele nunca vai conseguir ganhar. Se o Yetzer Hara virasse para a gente e falasse, levanta agora e faz a Vodazará. Ninguém vai fazer idolatria, imagina, Deus me livre. Então o Yetzer, ele fala, faz assim, o lemachar omer lo, ler oveda Vodazará. E amanhã ele vai falar, vai fazer idolatria. Quer dizer, veoler, veosei, e a pessoa vai acabar indo e fazendo idolatria. A profissão do Yetzer Hara, a destreza do Yetzer Hara é ir vencendo a gente aos pouquinhos. Ele nunca vai fazer uma coisa que bate de frente com a nossa imuná, mas aos pouquinhos ele vai falar e faz isso e faz aquilo. Então, uma das armas principais do Yetzer Hara é o kas. Quando a gente perde a cabeça, quando a gente perde o controle, ele fala, quebra isso, grita com aquele, joga aquilo lá e a próxima coisa que a pessoa vai acabar fazendo é a Vodazará, vai conseguir, o Yetzer Hara vai conseguir, infelizmente, o intento dele, que é levar a pessoa para idolatria. Bezrat Hashem, a gente vai fazer também a aula para a recuperação de Yehuda Ben Chaya, de Fua Shleimah. Então, Bavur Ken Ktiv, e por causa disso está escrito Lo Yebecha Elzar, que não, assim está escrito no Teilim da Vida Meller, ele ensina para a gente que você não tenha um Deus estranho, uma idolatria. Veize Elzar Shehu Bekir Bosh Eladam. Então, qual é o Deus estranho que está sempre próximo da pessoa? Zé Yetzer Hara. Esse é o Yetzer Hara, quando a gente perde a cabeça e a gente quebra coisas e a gente faz atos impensados no momento de fúria, é como se você estivesse servindo o Yetzer Hara, é idolatria. Re eicha Yetzer Hara midgaber beetakas, e é só a gente perceber na nossa vida quantas vezes a gente, por causa do Yetzer Hara, e a gente se deixou levar pela fúria, a gente se deixou levar por um momento que a gente estava com raiva, e a gente fez coisas que a gente se arrepende depois. Mas tem muitas coisas, como a gente já falou numa das aulas, tem coisas que não voltam atrás. Se você machucou alguém, você falou feio com uma pessoa,
Óbvio que a gente tem que pedir perdão, a gente tem que implorar para a pessoa perdoar a gente pelos nossos maus atos, pelo nosso erro, mas isso não desfaz o erro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não deixar o Yetzer Hará vencer a gente e que a gente, Deus me livre, não chegue muito perto de fazer uma idolatria. Então, a gente tem que parar para pensar, quando a gente está com muita raiva de alguém, quem que a gente está prejudicando de verdade? Teve uma criança, ele era uma criança muito estourada, e o pai não sabia mais como ajudar o filho, o pai conversava, não era um mau menino, mas nos momentos de cas, ele perdia completamente a cabeça e fazia atos que depois ele ficava arrependido. Então o pai, ele quis ensinar uma lição para o menino. Ele chegou um dia muito bravo em casa, que um amiguinho da escola tinha feito alguma coisa feia com ele. Ele falou, vamos se vingar desse menino, vamos fazer uma coisa muito legal para se vingar dele. Então ele estendeu um lençol branco lá no varal, ele pegou um pacote de carvão que eles usavam para fazer churrasco, e ele virou para o menino e falou assim, vamos fazer uma brincadeira, agora para descontar toda a tua raiva naquele menino que te fez mal, você vai pegar esses carvões, você vai ficar olhando para esse lençol como se fosse o teu amigo, e você vai jogar esse carvão nele como se você estivesse dando uma pedrada no teu amigo, assim você vai se sentir melhor. E o menino adorou a brincadeira, pegava os carvões, ele jogava. Quando ele acabou com todo o pacote de carvão, ele olha para o lençol, ele acertou uma pedrinha outra, o lençol está com uma manchinha outra, até que o pai trouxe para ele um espelho. E ele viu que ele estava inteirinho preto de carvão, inteirinho. Então o pai falou para ele, olha, você ficou bravo com a outra pessoa, olha quem se sujou de verdade, foi você mesmo. Quando a gente tem cas, quem está perdendo é a gente mesmo. Olha que impressionante. É Keilo Oveda Vodazará, alguém que perde a cabeça no momento do cas, é como se ele tivesse servido outros deuses. Então, é muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos que a gente está com fúria, para a gente se afastar, e mesmo que a pessoa ele fique bravo, quer dizer, não existe ninguém no mundo que nunca vai ficar bravo, mas que mesmo o nervosismo da pessoa ele seja sob controle, que a pessoa nunca faça um ato impensado no momento que ele está com raiva, quando ele está muito bravo com alguém. Vilmar Rabi, então fala o Rabi Uda Nassi, Arba Midot Bedeot, tem 4 tipos de temperamentos. Dá para tentar classificar todas as pessoas em 4 tipos de temperamentos relacionados com o cas. Noach lichos venoach lirtzot. Tem uma pessoa que ela se irrita muito facilmente, mas Baruch Hashem é uma pessoa que também ela consegue se controlar muito facilmente. Yatzai sedo bisharo. Ela ganha mais do que ela perde. Baruch Hashem, como ela consegue se segurar, mesmo quando ela fica brava, e ela tem um lado muito negativo, que ela fica brava facilmente, a gente não pode ficar bravo facilmente, mas mesmo se ela fica brava facilmente, é muito fácil para ela se apaziguar e ela se tranquilizar de novo. Então, Baruch Hashem, ela ganha mais do que ela perde. A segunda situação é Kasher lichos ve kasher lirtzot, uma pessoa que dificilmente fica brava, mas quando fica brava é aquela história, né? Eu pago 1 boi para não entrar na briga e 10 para não sair. Aquela pessoa que dificilmente ela entra na briga, mas quando entra, não tem quem tira ela lá de dentro. Essa aqui, Yatzaz Haro Beivsedo, essa perde mais do que ganha. Essa midá incrível dela, essa característica muito boa dela, de dificilmente ela se enervar, ela perde tudo, porque dificilmente ela vai se apaziguar, ela vai acabar fazendo besteira dentro desse momento que ela está, com o caso dela, que ela está muito brava. Tem uma terceira categoria, Noach lichos ve kasher lirtzot rasha. Aquele que ele se enerva facilmente e é muito difícil apaziguar a pessoa, tranquilizar a pessoa, esse é o rasha. Esse é, Deus me livre, a pior situação. Alguém que é o estouradinho, ele perde a cabeça muito fácil e para acalmar a pessoa, ninguém consegue acalmar ele. Esse é o rasha. Deus me livre, esse é quem a gente tem que se afastar completamente. E qual que é a melhor situação? Kasher lichos venoach lirtzot chassid.
Quem é o Hassid, aquele que faz até mais do que é esperado dele, é a pessoa que dificilmente ele se enerva, mas se acontece dele ficar bravo, ele consegue facilmente se controlar. Esse é o tzadik. Então, de novo, daqui duas coisas interessantes. A gente vê que não tem ninguém no mundo que não fica nervoso. Não tem ninguém no mundo que consegue ter um nível de autocontrole que ele nunca fica bravo com nada. Quer dizer, isso seria uma coisa sobre-humana, não é isso que Hashem está cobrando. Hashem está cobrando que a gente tenha uma postura de um Hassid, que é Kasher Lichos, que dificilmente a gente fica bravo, e se acontecer, Deus nos livre da gente ficar bravo, que a gente rapidamente se controle. Então, daqui também a gente vê que a pior situação é alguém que não consegue voltar para a normalidade. Pior do que aquele que se irrita facilmente é aquele que não consegue voltar para a normalidade depois que ele está bravo. Então, a gente tem que trabalhar, óbvio, nas duas extremidades, não ficar bravo e, se ficar, rapidamente voltar para a normalidade, mas o mais importante de todos é, mesmo que Deus nos livre, aconteceu, da pessoa ficar muito brava, respira fundo e tenta voltar ao normal o mais rápido possível. E nesse momento que você está muito bravo, se segura para não fazer nada, para não falar nada, porque o que a gente falar e o que a gente fizer, com certeza a gente vai acabar se arrependendo depois. Então, esse é o Hassid, que ele dificilmente ele vai se enervar e ele vai se segurar com todas as forças para voltar ao normal, para respirar fundo, contar até 10, e Baruch Hashem, ele vai conseguir se segurar. Ve'eilu arba midot nemarot neged tzadik. Então, isso tudo que a gente está falando, essas 4 midot, é em relação a ficar bravo com uma pessoa boa, com uma pessoa correta. Que sheu koesa latovim ou beinenei aolam. Então, uma pessoa que fica brava ou com pessoas boas ou pessoas medianas no mundo. Aval kasher lichos alosei averot venoach lahem. Agora, se for o contrário, alguém que dificilmente fica bravo com o que merece, a gente vai falar daqui a pouquinho, quem merece que a gente fique bravo, um urachá que está fazendo coisas ruins, que está prejudicando. Então, uma das coisas que a gente fala na Torá, os nossos sábios ensinam, é altamod aldamreecha, não fica parado diante do sangue do teu companheiro. Quer dizer, você vê alguém que está sendo agredido, você vê alguém que está sendo humilhado, não é a hora agora de ser tzadik, que eu vou ter shalom, eu vou ficar em paz. Não, aqui é a hora de você ir lá e você entrar na briga. De quem a gente aprende isso? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele viu um outro Yehudi que ele tá apanhando lá do egípcio e ele está sendo castigado, está sendo torturado. Uma das explicações que tem impressionante, que está escrito que ele olhou para os dois lados e não viu ninguém. Peraí, como não viu ninguém? O homem estava batendo no Yehudi aonde? Então, uma das explicações que eu escutei é que por que ele não viu ninguém? Não é que ele não viu ninguém, ele não viu ninguém fazendo nada. Ele viu as pessoas assistindo aquela cena e ninguém se levantou para defender aquele irmão que estava apanhando. Então, imediatamente, Moshe, ele se levantou e ele foi lá lutar, ele foi lá defender aquele Yehudi que estava apanhando. Então, não é hora de ser bonzinho, shalom. Aqui é a hora da pessoa se levantar. Então, aquele que dificilmente ele fica bravo com o urachá. E ele é muito fácil para ser apaziguado pelo urachá. Esse não é tzadik. Não é disso que o Pirkei Avot está falando. Aval, o kasher lichos, então dificilmente ele fica bravo. Zumidaraá. Isso é um traço de caráter ruim. Não é um traço de caráter positivo. Shemitratzela arechaim, que ele quer apaziguar os arechaim, as pessoas ruins. Vekol sheken mishenoach lichos ala tzadikim. E pior ainda, quem facilmente fica irritado com os tzadikim, vekasher lichos ala arechaim. Mas com o arechaim ele respeita. Ele grita com quem é bonzinho, mas com quem é rachá, ele fica quietinho no canto dele. Esse é o pior de todos. Então, por quê? Porque esse está mostrando que ele não respeita os tzadikim. Zel Rashá Gamur. Esse é considerado o completo Rashá. Se ele fica bravo com quem é bonzinho, mas com quem é ruim e que merecia que ele ficasse bravo, aí ele não quer arrumar confusão, ele fica em silêncio, esse é o Rashá, total.
Vamos agora trazer, a gente falou todos os lados negativos e a gente viu o quão negativo é, que a gente tem que trabalhar todos os dias da nossa vida para fugir dessa midá, para a gente conseguir ter mais autocontrole, a gente não ficar bravo, ou pelo menos já é uma malá, já é uma grande qualidade que a gente facilmente volte ao normal. É um trabalho muito grande que a gente precisa ter de autocontrole. Mas vamos ver o lado positivo do CAS, o lado positivo da gente ficar bravo. Então, a falpiche a CAS me dará meod, mesmo que o CAS é um traço de caráter muito ruim, muito negativo. Mikol makom tzarich adam leanhig atzmo biktzat haitim bemidat hakas. Tem alguns momentos muito específicos. De novo, estamos usando uma bomba, e para usar bombas tem que ser cuidadoso. Se a pessoa vai usar uma granada e não sabe usar a granada, quem vai explodir vai ser ela. Então, tem muitos acidentes que acontecem das pessoas usarem granadas de maneira equivocada. O caso é uma granada. Se vai usar, usa com cuidado. Kegon leiaser arechaim. Por exemplo, ele vai trazer alguns exemplos onde é permitido ter cas, é para castigar os erechaim, pessoas ruins que estão destruindo o mundo. Não vou entrar no tema, mas eu sei que é um assunto um pouco polêmico, um pouco difícil, mas a gente tem uma mitzvah na Torá de exterminar Amalek. Espera aí, como assim? Um povo de tantas coisas boas, tantas bondades, e Deus fala tanto sobre amor, sobre misericórdia, e de repente tem que exterminar um povo inteiro. Então a gente precisa entender o que é Amalek, o que Amalek representa no mundo. Toda a maldade do mundo está contido em Amalek. E só para entender um pouquinho quem é Amalek, a gente já viu em algumas aulas na Sharebiná que tem indícios espirituais muito fortes que os alemães nazistas eram Amalek. Esse é o nível de um Amalek, alguém que consegue fazer tiro ao alvo com um bebê. É isso que a gente tem que exterminar do mundo. Então, não é hora, de novo, da gente ser misericordioso. Quando a Hashem pediu para exterminar alguém, é porque isso faz muito mal. Esse foi o grande erro de Shaul HaMelech. Deus falou para Shaul HaMelech para exterminar Amalek, mitzvah da Torá, sem exceção, todo mundo. O Shaul HaMelech, ele teve misericórdia do rei Agag. Então, essa misericórdia custou muito caro para Israel, quase que o povo judeu foi exterminado, porque quem era o bisneto do Agag era toda a história de Purim que aconteceu. Por quê? Porque o bisneto do Agag, ele subiu no poder, Haman Arashá, era descendente do Agag. Olha um ato de misericórdia fora de hora, o que causou quase o extermínio de Am Israel. Então a gente tem que saber que quando tem Erechaim, a gente tem que saber lidar com as pessoas, tem que ter misericórdia com quem merece misericórdia, mas tem momentos que a gente tem que ser duro com quem merece. Um outro exemplo, ele fala o leati leimá al bnei beito, a pessoa colocar temor sobre as pessoas da sua casa. Quer dizer, um pai, uma mãe, eles precisam colocar temor sobre os filhos. Não quer dizer sair batendo, não quer dizer machucar, Deus me livre. De novo, com todo esse assunto aí do coronavírus, está aumentando os casos de violência doméstica com mulheres, com crianças, não é isso, Deus me livre. Mas os pais, eles sim têm uma obrigação de colocar temor nos seus filhos. Fala o Shlomo HaMelech, o pai que ele economiza a vara no seu filho, ele odeia o filho. Quer dizer, ele não está educando o filho para a vida. O pai que, de novo, a vara não precisa ser literalmente bater. Hoje em dia, os grandes sábios, o Ravol Bezeher Tzadik Livrachá, ele faleceu há pouquíssimos anos, ele falava que a nossa geração não pode mais bater nas crianças, as crianças não estão prontas mais para receber um tapa, muitas vezes elas acabam revidando, e isso é muito mais grave. A gente tem uma geração quebrada, que a gente não pode mais bater nas crianças. De novo, não é uma regra que não pode nunca, e se a pessoa fizer, está fazendo uma transgressão. É um conselho que ele está dando que a nossa geração não é o ideal. A vara não precisa ser uma violência física, mas os pais têm que ter controle sobre os filhos. Às vezes tem que ficar bravo, mas como tem que ser esse bravo, só o rosto e não por dentro, da pessoa perder o controle. Lizrok moraob batalmidim, a mesma coisa,
a pessoa, ele também, um professor, ele tem que colocar temor sobre seus alunos. Os alunos têm que gostar muito dos professores, os filhos têm que amar muito os pais, mas, fora o amor, eles têm que ter temor. A mesma coisa com Hashem. A gente tá também com Hashem, a gente tem que amar ele, mas a gente tem que também temer Hashem. Parte do serviço é a gente amar e a gente também temer Hashem. Aqui a dona Yafa, não sei por que, não está conseguindo entrar. Ela está tentando, mas está travado. Fala talvez para ela cancelar e tentar de novo. Então, de novo, são situações muito específicas que a pessoa ela precisa ter momentos de de raiva, mas mesmo assim a gente vai ver tudo sob controle. Aqui estão me perguntando, talvez não sei se a intenção da pergunta é, por exemplo, sobre a Malek, de pessoas ruins que elas vêm do mesmo Deus, né? Como pessoas se desviam tanto, então não é possível. A pergunta é se alguém pode nascer do Yetzer Hará, Deus me livre. Todo mundo é criação de Hashem, o Yetzer Hará não tem nenhuma força independente de Hashem, mas Deus ele precisa dar para a gente livre escolha. A gente tem que ter escolha completa e tem pessoas, infelizmente, que permitem que seu livre-arbítrio desvie elas completamente do caminho. Mesmo Amalek, está escrito que tem descendentes de Amalek que se converteram para o judaísmo. Quer dizer, também eles têm o livre-arbítrio, também eles podem fazer escolha se eles quisessem. Então, não é que Deus pediu para eles fazerem o mal, mas eles personificam o mal e eles fazem a escolha infelizmente, de fazer o mal no mundo, mas eles são criações de Hashem e, infelizmente, eles estão usando a livre escolha deles para fazer o mal no mundo. Agora, olha só o que ele vai falar sobre esse caso. Ele fala o que shekoeza larechaim, mas mesmo quando você vai ficar bravo com os rechaim, escol caso. O caso tem que ser ponderado, tem que ser sob controle. Lefi chamar Moshe Rabbeinu alava shalom al Reuven vegado. Olha que impressionante. Aconteceu na história do povo judeu, quando eles estavam para entrar em Eretz Israel. A gente vai ver na Parashá da semana que vem, vai ter, infelizmente, o Reta Meraglim, o pecado dos espiões que vão falar mal da terra de Israel. O povo judeu vai ter que ficar 40 anos no deserto, porque eles vão chorar com o relato negativo dos Meraglim, dos espiões. Depois de 40 anos que eles estão no deserto, que eles vão entrar na terra de Israel, vem duas tribos inteiras, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, e eles falam para Moshe Rabbeinu: Moshe, você se incomoda se a gente não entrar na terra de Israel? A gente gostou aqui, as terras fora da terra de Israel são terras muito boas para ter pasto e para criar animais, a gente tem muitos animais, e essas terras são terras muito boas para os nossos animais, a gente quer ficar aqui. Tudo bem? Moshe, o que Moshe entendeu do pedido deles? Que eles não querem entrar junto com os irmãos para conquistar Eretz Israel, para ir para as guerras, eles querem ficar no bem bom, querem ficar na tranquilidade. Então, Moshe ele ficou muito bravo com eles, falou: peraí, vocês já esqueceram o que aconteceu com os nossos antepassados há poucos anos atrás? Eles colocaram medo sobre o povo judeu de entrar na terra de Israel. Vocês não viram as consequências? Vocês vão cair no mesmo erro. E aí eles se explicaram e falaram: não, Moshe, Deus me livre, a gente quer entrar junto, a gente vai construir cidades para deixar as mulheres e as crianças, mas os homens todos vão entrar junto com o povo, e enquanto a gente não conquistar a terra e não dividir a terra de Israel, a gente vai estar junto com vocês. Em nenhum momento a gente pensou em se separar de vocês. Mas, na bronca que Moshe está dando para essas duas tribos, para a tribo de Reuven e para a tribo de Gad, olha o que está escrito, que Moshe falou para eles: Tarbut Anashim Hataim, vocês são uma cultura de pessoas pecadoras, pessoas transgressoras. Quer dizer, vocês estão caindo de novo no mesmo erro dos antepassados de vocês. Então, isso é muito grave o que vocês estão fazendo. Então, essa foi a bronca que o Moshe deu. Olha o que a Torá fala.
Lekar, porque Moshe, da boca dele saíram essas palavras. Vocês são uma cultura de pessoas transgressoras. Lekar bnei beito nasa kohen lapsilim. Eles tiveram descendentes que foram sacerdotes de idolatria. Por causa dessas palavras, que as palavras de Moshe Rabbeinu saíram como se fossem uma clalá, uma maldição sobre os descendentes de Reuven e Gad, e que teve consequências negativas. Então, muito cuidado na hora que a gente está bravo com as palavras que a gente vai falar e, principalmente, com os nossos atos. Akol tzarich midah bechol dvarav drachav shel adam. Tudo que a gente faz na vida precisa de midah. Por isso que os traços de caráter são chamados midot. Midot são, além de ser traços de caráter, também são medidas. O que significa isso? Tudo é feito sob medida. Então, a gente tem que saber todos os traços de caráter, eles podem ser usados de forma positiva. Eles se assemelham ao sal. Sal é bom ou ruim? Depende. Sal na medida certa é uma delícia, dá sabor para a comida, realça o sabor das coisas, mas sal na medida errada, ou ele estraga a comida, fica salgado demais, ou ele não dá gosto nenhum para a comida. Midot é a mesma coisa, os traços de caráter têm que ser na medida certa. Então, mesmo o cas, onde é permitido, tem que ser na medida certa, tem que ser com cuidado. Vaire eiriase a mitzvot, bem becassó, bem besrocó. Então, a gente tem que saber todas as mitzvot que a gente faz, mesmo que a gente tem que usar, às vezes, a severidade e a raiva, mas com cuidado. Adam sheyesh bo midat akas, o machriach et midato, o minhagó, keilo eino mibalei akas. Olha que impressionante. As pessoas muitas vezes perguntam, falam, olha, Rav, é verdade, muito bonito tudo isso que o senhor está falando, mas eu não consigo, eu nasci com caça, eu nasci com fúria, eu nasci com raiva, e é verdade, tem gente que tem uma tendência natural. Então, falam, por exemplo, que as pessoas ruivas, elas têm uma tendência de serem mais estouradas, de serem até sanguinárias. Então, assim falam sobre David Ameller. David Ameller, ele era ruivo, e falam que ele tinha uma força sanguinária. Aonde ele canalizou isso? Para fazer as guerras de Hashem. Então, ele fez as guerras de Hashem e, assim, ele conseguiu cumprir a missão dele no mundo, mesmo tendo esse lado sanguinário. Então, a gente pode, todos os nossos traços de caráter, a gente pode canalizar para Hashem. Se Deus deu para uma pessoa esse traço de caráter, ele também deu para ela a possibilidade dela se controlar. Agora, olha que mérito que essa pessoa pode ter. Alguém que tem alguém que tem essa tendência de perder a cabeça, mas ele consegue se controlar e ele consegue, nos comportamentos dele, parecer que ele não tem esse lado de caça, esse lado da fúria. Alav Nemar, sobre ele está escrito, Shlomo Amelech fala em Mishlei, Tov erechapai migibor, é melhor aquele que segura a sua fúria do que um valente. O Moshel Beruchó Milokedir, vale mais aquele que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade inteira. Então a gente pensa normalmente que eis é o Gibor. Quem é a pessoa valente de verdade? A pessoa valente de verdade é aquela que bate em todo mundo, que quebra tudo. Não. Eis é o Gibor. Quem é o valente pela Torá? A Kovesh Titzro. Aquele que tem autocontrole, aquele que consegue se segurar, ele é mais valente do que aquele que conquista uma cidade inteira. Olha que coisa incrível, o quanto a pessoa ela pode ter um mérito muito grande. É verdade, ela tem um desafio grande, mas lefun tzara agra, de acordo com o teste, assim vai ser a recompensa que a pessoa ela vai receber na vida. Então, tem um lado difícil, mas essa pessoa ela pode receber recompensas muito grandes se ela conseguir ter autocontrole na vida. A pessoa que ele consegue ter cas com cabeça, quer dizer, o cas dele é justificado, o cas dele é sob controle, tire alav aishuv ve'ahadar. A gente vai perceber uma pessoa controlada e uma pessoa lúcida, quer dizer, através do cas da pessoa,
ele vai demonstrar quem ele é de verdade. O controle que ele vai ter, mesmo quando ele está bravo, vai mostrar a sabedoria dele, o autocontrole dele. Agora, a pessoa que perde a cabeça, no caso dela, terei a lava astuta. A gente vê como ele é um tolo, uma pessoa descontrolada que é considerado um tolo. Odamar Raham, Nishekaso Veragzo Amitz. Então, uma pessoa que tem cas muito forte, pessoa que, quando vem a fúria dentro dele, é difícil a pessoa se segurar. Em Norahok Minameshugaim. Ele não está muito longe de ser um louco. Quer dizer, o louco é aquela pessoa que ela praticamente ela não tem controle dos atos dela, do que ela fala, do que ela faz. Uma pessoa que sai falando sozinha na rua. A pessoa que tem cas muito forte, ele está muito próximo de ser um louco, de ser uma pessoa completamente desequilibrada. E olha que impressionante, como a gente falou, quem é que mais perde com o cas não são os outros, é a própria pessoa. O Misheragil Bakas, quem está com o cas constantemente dentro dela, En Hayav Haim, a vida dela não é vida. A pessoa não consegue viver, Veino Sameach Leulam, ela nunca vai conseguir estar feliz na vida dela. Olha que coisa triste, se a pessoa não controlar essa midá negativa, ela nunca vai conseguir na vida estar feliz de verdade. Vekeivan Sheino Sameach, pelo fato que ele não está feliz, em nome Kabel Mearoitzav Be'ahavá ou Besimcha, ele não consegue receber os acontecimentos que vêm na vida dele com alegria. O Veino Matzdik, Allah Vetadin, quando Deus manda para ele um castigo, manda para ele alguma coisa dura, ele não consegue aceitar, ele não consegue receber de Hashem. Quando Hashem manda Isurim para ele, sofrimentos, ele se rebela contra Hashem, porque é uma pessoa que nunca está feliz com ela mesma, nunca está feliz com os outros. Normalmente, quem tem cas está sempre reclamando de todo mundo. Essa pessoa vai acabar também reclamando de Hashem e não aceitando a vontade dele. Ele nunca vai conseguir servir Hashem com alegria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber identificar. Primeiro, que é um traço muito ruim. A gente tem que saber identificar isso dentro da gente para tentar se consertar. E, acima de tudo, a gente tem que saber que a gente tem obrigação, mesmo quem nasceu com isso, é verdade. Tem gente que nasceu com isso, Hashem colocou isso na pessoa, a pessoa tem obrigação de arrancar isso. E não falar, se foi Deus que me fez assim, então tá bom. Então agora eu escutei isso de uma pessoa, ele falou isso, ele falou, olha, eu nasci assim, então paciência. Então, Baruch Hashem, que as pessoas em volta de mim são pessoas mais tranquilas, porque Deus me fez uma pessoa brava. Não, não é verdade. E ninguém merece ter pessoas em volta que são balcas, que tem casa, e a pessoa vira um saco de pancadas daquele que não tem autocontrole. Vai se trabalhar, se precisar, vai até pedir alguma ajuda profissional e espiritual, porque ninguém nasceu e tem que ser assim e se conformar. Deus me fez assim. É verdade. Foi Deus que te deu esse lado do cas, mas ele deu para você a oportunidade e as ferramentas para você arrancar. Então, Deus me livre a gente aceitar que a gente tem isso e paciência. Não, a gente vai trabalhar e vamos arrancar esse traço negativo. Quem tem mais, quem tem menos, todo mundo tem a obrigação de arrancar esse traço de caráter de dentro de si. O Keshadam Sharui Betanit ou Keshehu Beshum Tzara, normalmente tem situações onde o cas ele é mais frequente, é mais fácil. Por exemplo, quando a pessoa está jejuando, a gente sabe, a fome deixa a pessoa brava, o sono deixa a pessoa mal-humorada também, mais propenso ao cas, ou qualquer situação de dificuldade, de estresse, de sofrimento, a pessoa ela já tem a tendência de ter cas. Então, por exemplo, Erev Shabbat. Erev Shabbat é um momento, a gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas estão naquele lachatz, naquela pressão, que vai começar o Shabbat, ainda falta preparar coisas. Qual que é a dica? Lahen besmanim ha'elu. Esses momentos que você já sabe que são momentos difíceis, sarich lizaher beyoter shelo yichas. Aqui a gente tem que ser mais cuidadoso, a gente tem que ser raham, a gente tem que ser sábio, a gente tem que saber, essas situações são situações que a gente fica normalmente nervoso,
já se prepara para não ficar nervoso. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem mitzvah de preparar as coisas para o Shabat. E a maior mitzvah é a gente preparar na própria sexta-feira, Erev Shabat, para tudo no Shabat ele está muito fresco, muito gostoso. Mas se a pessoa sabe que se ele vai preparar tudo na sexta-feira, ele vai entrar no Shabat estressado, e a pessoa vai estar brava, e ele vai acabar brigando com todo mundo em casa, e vai discutir, vai perder a cabeça. Não tem mitzvah nenhuma da comida estar mais gostosa e a pessoa sair distribuindo pancada em todo mundo. A gente tem que ser raham. Se a pessoa sabe que ela fica nervosa no Erev Shabbat, então faz alguma coisa. Ah, mas Erev Shabbat é sempre difícil. E vai ser o resto da vida, você não vai fazer nada? Eu tinha um aluno que ele era dentista, e no meio de uma aula ele falou para mim, ele falou, eu já estou estressado, hoje eu tenho uma paciente que eu sempre brigo com ela. Olha que coisa estúpida, a pessoa sabe que vai brigar, ela já sabe que vai ter problema, e ela não faz nada para mudar. Ele está conformado que vai vir aquela paciente com quem ele briga toda vez. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, a pessoa não está se preparando para mudar. Se você continuar plantando limão, você vai colher limão. Não adianta plantar limão e querer colher maçã. Se a gente não mudar nada na nossa vida, a vida vai continuar igual. A gente não vai esperar os outros mudarem. A gente precisa mudar e tirar esses traços de caráter negativos que a gente tem na vida. Então, se prepara em situações que a gente sabe que são estressantes, já fica mais preparado. Se prepara mais do que o normal, porque é muito fácil a gente perder a cabeça. Ele fala, ashtiká mevatel et hakas. Ficar em silêncio é uma coisa sagrada, uma coisa milagrosa contra o cas. Se você está com cas, fica em silêncio, para respirar. Vegam kol namur mevatel hakas. Falar em voz baixa. Quando você está muito nervoso, tenta manter a calma e falar em voz baixa, porque se você começar a gritar, então você está elevando a temperatura cada vez mais. Todo mundo sabe que não se apaga fogo com fogo, se apaga fogo com água. Então, se uma situação está tensa, gritar não vai melhorar. Se você gritar com alguém, você não vai fazer a pessoa se acalmar, você vai irritar ela mais ainda. Mas uma fala tranquila, uma fala mais mansa, isso vai anular o cas. Lahem ire adam keshekaso mitgaber alav. Quando a pessoa sentir que o cas está começando a dominar ela, sheistok ou yedaber benachat. Então, olha só, dica prática. Quando a gente sentir que o cas está começando a dominar, ou fica em silêncio, ou tenta falar com uma voz calma, velo yarim kolo bekaso, mas nunca levanta a voz quando você está com raiva, que é a magbia kolo beshat kaso, azitoreira kas, porque a pessoa que grita, levanta a voz no momento da raiva, aí o cas toma conta dela. Agora você colocou gasolina no incêndio. A pessoa que grita, ele está colocando gasolina para explodir e ele perder completamente o controle. Aval kol namur viashtika mastikina kas. Mais uma voz baixa ou silêncio, isso faz com que a temperatura ela consiga diminuir e a gente consiga controlar o nosso caso. Então, mesmo quando a pessoa fica brava, e ela consegue se controlar, ela consegue, Bezrat Hashem, ficar tranquila, então essa pessoa, ela vai conseguir tirar rapidamente esse caso e Baruch Hashem não vai tomar nenhuma atitude, fazer nada que ela vai acabar se arrependendo do seu ato. Então, vamos terminar, só para terminar o caso, quer dizer, já vimos tudo o quanto é mal o caso, o quanto destrói, principalmente a gente mesmo, mas o mal que a gente pode fazer para os outros quando a gente tem caso. Então, ele fala, Vedá, que gmar sichlo shel adam u shemshol bekaso. Qual é o nível de maturidade intelectual que o ser humano pode chegar? É quando ele domina o seu caso. Isso a pessoa, ele demonstra que ele chegou na maturidade intelectual dele, como está escrito, Sechel Adam eri rapó. O intelecto da pessoa consegue diminuir, apaziguar a fúria dele. Então, quer dizer, a demonstração de um intelecto que funciona bem é a pessoa ter autocontrole sobre o caso. A cas no temeod elagavá, e o caso ainda induz a pessoa a se transformar numa pessoa orgulhosa,
ele achar que ele é melhor que os outros. E a pessoa que tem kas, ele automaticamente vai acabar caindo também na gavá, no orgulho, o kvar yadata raot gavá, e a gente já falou um pouquinho no começo desse livro sobre o quanto o orgulho é um traço de caráter terrível. Então, alguém está me escrevendo aqui de uma situação de alguém que começou a xingar, começou a gritar. E, óbvio, a gente não é fácil, não estou falando que é fácil, não estou falando que eu passo nos testes da vida, a gente tropeça muito. Fala os nossos sábios, não tem ninguém no mundo que nunca vai ter um tropeço na vida. A gente tem que aprender com os nossos tropeços, tem que manter a calma. Se a pessoa é estourada, se a pessoa está despejando as coisas ruins dela, eu escutei uma vez uma história linda. Tinha um motorista de táxi, ele estava levando um homem para o aeroporto e, de repente, do acostamento, uma pessoa sem dar sinal, sem nada, jogou o carro para o meio da pista e o motorista, ele com muita dificuldade, ele conseguiu segurar, controlar o carro. E, além de tudo, aquele motorista que quase causou um acidente, que jogou o carro do nada, ainda passou xingando de tudo quanto é nome. O cara fez um sinalzinho de tchau e aquele taxista não abriu a boca. Então, o passageiro falou, por que você não xingou ele? Esse louco quase matou a gente, te xingou e você ficou em silêncio. Ele falou, isso é a síndrome do caminhão de lixo. O que quer dizer a síndrome do caminhão de lixo? Porque as pessoas, o tempo inteiro, eles estão sofrendo decepções, desilusões. As pessoas, uns jogam nos outros o lixo que eles têm na vida e as pessoas vão acumulando isso. E qualquer situação que a pessoa tem, ele joga todo aquele lixo acumulado nele em cima dos outros. Ele falou, é tua escolha se você também quer virar um caminhão de lixo ou não. A minha escolha, eu não quero ser um caminhão de lixo. Eu não vou pegar o lixo, as coisas que as pessoas jogam em cima de mim, quando as pessoas desabafam, eu não vou me transformar num caminhão de lixo para jogar esse lixo de volta em cima dos outros. Eu dou um aceno, dou um tchauzinho e acabou a história. Deixa a pessoa embora com o lixo dele. Eu escolhi para minha vida, eu não quero ser um caminhão de lixo. Então, não estou falando que é fácil, mas Bezrat Hashem, isso é um trabalho. O principal é a gente se preparar para os momentos de teste na vida. Então, ele fala, Raui ladam sheyarhik minakas, a gente tem que se afastar o máximo que a gente puder da raiva, veafilo al davar sheraui lichos alav, mesmo coisas que seria permitido a gente ficar bravo, yatzor ucho velo ichas, tenta se controlar e não ficar bravo, vechen tzarich balakaz lasot mitchila, que sheale bedato shelo ichas, tzarich shelo yargish klal, a gente tem que se trabalhar para não levar pessoal a coisa. Veio uma pessoa e falou feio com a gente, não é pessoal com você, é a pessoa que está com as mágoas dela, com as dificuldades, essa pessoa deve estar com problemas em casa, é uma pessoa que deve estar com problemas no trabalho. Não pega isso como pessoal, não reage de jeito nenhum. Afilo o kakulal, velo irgoz, velo yahuj, mesmo a pessoa vai te insultar, a pessoa vai querer te ofender, não se enfureça, não reage, não devolve isso, deixa passar. Para a gente faz bem isso. O cas, ele destrói o corpo da pessoa. Então, o cas, ele de verdade, ele destrói até, a gente falou isso, fisiologicamente falando, o cas destrói o nosso corpo. Não vale a pena pela gente, deixa passar. A gente tem que perdoar as pessoas. Guardar rancor significa guardar uma doença dentro da gente que destrói o nosso corpo. Tem muitos estudos da pessoa que guarda rancor, ele desenvolve, Deus nos livre, das piores doenças possíveis. Por quê? Porque a pessoa ficou guardando a doença dentro dele. Limpa isso, tira todo esse mal de dentro da gente. Vezé davar barur, misheu kabdan narbe, yoter noach lo shelo yargish klal. Se você sabe que você é estourado, se você sabe que você acaba sempre reagindo de maneira errada, tem que tomar muito cuidado, tem que se trabalhar psicologicamente o tempo inteiro, se preparar para situações de teste. Quando a gente sabe que são situações difíceis, já vai preparado para isso.
Então, quer dizer, não tem, se a pessoa sabe que ele já tem esse traço, não dá para anular isso do dia para a noite, mas pelo menos nas suas atitudes, que o caso não seja percebido, que imim shor belibom meat minakaz, lebasov e kasarbe. Não deixa nem que um pouquinho entre no teu coração, porque se um pouquinho, de novo, alguém que tem o coração que está cheio de gasolina, um fósforo é suficiente para incendiar tudo. Então, não deixa nem esse fósforo chegar, passa por cima. Ah, mas o cara mexeu com o meu kavod. E daí? Tenta pensar, depois dos 120 anos, o que vai significar a pessoa agora ter mexido com a tua honra e o que vai significar se você entrar numa briga, se você devolver a agressão no outro, uma agressão pode ser com palavras, Deus me livre, uma agressão física. O que isso vai te valer depois dos 120 anos? A tua humilhação que você passou agora e a agressão que você devolveu na outra pessoa. O que é melhor ver no nosso filme lá em cima? Que eu consegui me controlar, olha o orgulho que eu vou ter. Ou, Deus me livre, que eu, que nem um animal, eu fui lá e eu reagi e eu revidei. Vamos pensar o que eu quero assistir no meu filme depois dos 120 anos lá em cima. O Misherotze Latzoruho Minakaz, Verotze Leatileima Albnei Beitó. Então, a dica é como usar o caso de maneira positiva. Enhu Parnas Verotze Lichos Alatzibur que deixa Arzeru Lemutav. Alguém que dentro da casa dele ele quer colocar, impor respeito com os filhos, ou uma pessoa que é um líder comunitário e ele quer colocar respeito nas pessoas para que as pessoas levem as coisas a sério. Então, por isso que eu faço essa cara de bravo que falaram. A pessoa tem que estar com a cabeça tranquila dentro dele, ele tem que estar 100% tranquilo. Ele pode estar com a cara brava, com uma expressão brava, mas dentro dele, ele tem que estar fazendo isso por amor, ele tem que estar fazendo isso com controle. Que Adam Sherum Medamesheu Koes. É como ele tem que fingir, ele tem que fazer um teatro que ele está bravo, mas dentro dele, ele tem que estar tranquilo, ele não pode de jeito nenhum deixar com que esse gás externo dele entre no coração. É só, de verdade, tem que ser um teatro para ajudar as pessoas. Então, Bezrat Hashem, ele fala Zoi aderech hatová vederech tzadikim. Qual é o caminho bom, o caminho dos tzadikim? Chen elavim velo olvim. Eles são ofendidos e não ofendem. Shomim herpatam veinam meshivim. Eles escutam insultos e não respondem, não retrucam de volta. Osim mehavá, os mehim bensurim. Eles fazem tudo por amor a Hashem. Eles estão felizes mesmo com as dificuldades que eles têm na vida. E sobre eles está dito no Pasuk, no Sefer Shoftim, essas pessoas são chamadas por Hashem de aqueles que Hashem ama. E essas pessoas vão ser como o sol na sua máxima força. Está escrito, todas as pessoas que conseguem, no momento que elas são humilhadas, que elas são ofendidas, elas fecham a boca e elas não revidam. Está escrito que elas meritam, elas vão ter o mérito de receber uma luz que os seres espirituais não suportam essa luz. Olha que coisa incrível, que oportunidade que a gente tem na vida. Tão difícil conseguir o Olam Abá, tem aqui uma forma incrível. Não revida, não guarda rancor. A pessoa falou feio com você, ou fica em silêncio, ou responde com uma voz tranquila. Não entra na briga, não entra na discussão. Ah, mas o meu kavod? O kavod de Hashem é muito mais importante que o nosso kavod. Vamos lembrar o que eu quero assistir no meu filme depois dos 120 anos. Eu quero assistir feliz, que eu consegui vencer, eu consegui ficar em silêncio, aquela pessoa me humilhando, e a gente vai conseguir se segurar, porque aquela pessoa é um animal descontrolado. E eu sou um Ben Adam, eu sou um ser humano, que eu estou entrando num nível acima de todos os anjos espirituais. Então, Bezrat Hashem,